De modo que Paulo foi explícito, dizendo que nos últimos dias viriam aqueles que proibiriam o casamento, que está aqui em 1 Timóteo capítulo 4, que o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Isso acontece por causa da hipocrisia dos que falam mentiras. Quanto mais as pessoas pregam mentiras, mais os demônios entram no engano da história. Mais demônio. Ensine mentira e você será inspirado por Satanás profundamente. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. E que, porque falam mentiras e se acostumam com a mentira e passam a obedecer espíritos enganadores e ensinos de demônios, a consciência deles se dessensibiliza, fica cauterizada. E aí Paulo diz, esses também são aqueles que proíbem o casamento. Ele não está falando aqui da Igreja Católica. Ele está falando de certas linhas de fé cristã que tinham sido cooptadas pelo gnosticismo asceta, que era o gnosticismo que dizia que a salvação estava em separar o corpo do corpo, em não ter contatos físicos, em diminuir os contatos físicos. Isso é o ascetismo, ao qual Paulo faz referência em Colossenses no capítulo 2 inteiro. São aqueles que dizem, não toques nisso, não pegues aquilo, não toques naquilo outro, não bebas aquilo outro. Ascetismo. Ascetismo, que tem aparência de piedade, mas não tem nenhum valor contra a sensualidade. A psicologia de Paulo é fulminantemente simples e direta, e a conclusão é chocante. Então, que proíbem um casamento, exigem abstinência de alimentos, ascetismo. Não comas isso, não proves isso. Tudo isso é apostasia. Exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, todos eles, conforme aquele lençol de Atos 10, lá da casa de Simão Curtidor. Pedro mata e come camelo, réptil, cobra, tudo que judeu não comia. Proíbem, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças por todos os fiéis e por tantos quantos conheçam plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom. Sexo, comida, bebida, e recebido com ações de graças, com gratidão, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus, pela palavra da gratidão e pela oração, todas as coisas são santificadas. Uma vez eu falei numa reunião lá no Café com Graça, em Copacabana, que a comunhão que eu sentia, que eu tinha espiritualmente com a Adriana, tinha sido algo tão diferente de qualquer outra coisa que eu já tinha tido na vida, que eu já tinha tido ímpetos de falar em línguas tendo relações sexuais com ela. Rapaz, se levantou uma mulher psicóloga. Eita, que morava na Barra da Tijuca, não falou nada na hora, mas eu vi que a mulher enlouqueceu, ficou quase possessa. Quando acabou a reunião, ela veio falar comigo que ela não apareceria nunca mais lá. Ela não conseguia conceber alguém tendo relações sexuais e falando em línguas. Que uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Eu abri esse texto e disse, olha, minha querida, desculpe, mas todas as coisas são santificadas. A comida que eu como com a boca e todas as outras comidas da vida. E todas as outras coisas. Todas as refeições são santificadas com ação de graças. Eu falo em línguas até fazendo um gol, sozinho, só não faço disso um espetáculo. Porque a Escritura diz que me coloca no terreno da hipocrisia.
e da não edificação do próximo, e apenas da manifestação de imagem que não corresponde à realidade do Evangelho, que só pode ser reconhecido como fruto de caráter na vida, e não como sinalzinho de língua estranha ou de qualquer coisa semelhante.